Desafinados, reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom, conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e hoje estamos contando outra história. 61% das mulheres vítimas de feminicídio são negras. 68% dos trabalhadores domésticos são mulheres negras. 39,8% do grupo de trabalhadores precarizados no Brasil é composto por mulheres negras. Apenas 10,4% das mulheres pretas e pardas concluíram o ensino superior. As mulheres negras são o menor salário entre todos os trabalhadores com ensino superior. 55% das mulheres chefes de família são negras. 70% das mulheres que cuidam de seus filhos sem a presença de um companheiro, pasmem, são negras. E a esponjinha inox crespinha é ideal para limpeza pesada. Lari, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como se alimenta? Primeiro, boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Prazer enorme dialogar com vocês. Bom, eu sou historiadora, sou mestranda em História, estou fazendo jornalismo também. Bom, eu escrevi um livro, Vozes Transcendentes, os novos gêneros da música brasileira, que fala sobre essa cena musical, a nova cena musical LGBT. É um compilado de 14 entrevistas. Fora isso, eu estudo África. O meu mestrado é sobre as matrizes africanas dentro das manifestações de candomblé, umbanda, enfim, vou por esses caminhos. E do que eu me alimento? Uma boa comida mineira. Minha filha, Helena, que me alimenta muito, e a espiritualidade também. E você, Dai? Quem é você? O que você faz? Do que vive? Como se alimenta? Boa noite. Muito obrigada por essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu sou Caiçara, sou de Santos, não sou de São Paulo, moro aqui em São Paulo há 5 anos só. Eu sou filha de um casal de nordestinos, piauienses, que meu pai migrou com 18 anos para Santos, minha mãe se apaixonou pelo meu pai, casou e veio morar com ele. Eu sou filha mais velha desse casal. Sou também diretora e roteirista hoje no audiovisual. Tenho comprado alguns debates sobre o que é o protagonismo de pessoas negras, o que é pensar um argumento, um roteiro, uma direção antirracista, afinal. Sou também produtora cultural. Bom, sobre o que eu me alimento, como disse a Lari, eu me alimento sim, acho que principalmente nesse momento de pandemia, a minha espiritualidade de matriz africana, eu diria, tem me abraçado de um jeito muito importante e propositivo se a gente pensa como as nossas vidas estão sendo aniquiladas, né, de uma história. Acho que eu sou essa pessoa que também se alimenta muito de uma busca pela poesia das coisas, pelos encontros e pelos afetos. E você, Marta? Olá a todas. Olá, Ivan. Eu sou Marta Carvalho. Eu sou produtora cultural, atriz e bailarina de formação. Eu sou do Distrito Federal, meus pais também são do Piauí. Eles foram para o Distrito Federal na época da construção de Brasília, então eles fizeram toda aquela tour do Pau de Arara. Muitos lugares onde a gente habitou, onde nossa família morou naquela cidade, teve as mãos de meu pai, seu sabiá, mestre de obras. E eles pariram 13 filhos e criaram 16. Já dá para ver porque o meu caminho veio para a cultura e na base também da estruturação e da organização dela, né? Acho que minha família diz muito sobre isso. Hoje eu moro em São Paulo, tenho 2 anos e sou producer na OGV, que é uma agência de publicidade, que é uma nova caminhada aí na minha vida e eu tô gostando muito dessa surpresa. Eu me alimento bastante, sou taurina.
E como Larissa e Dai, eu sou raspada, matulada e catulada no candomblé, sou filha do Omolu. Terra, terra, terra. A espiritualidade é o que me guia e me alimenta, certeza. Como é para vocês existirem e não se tornarem uma estatística? Bom, acho que primeiro eu preciso partir do meu lugar, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, sou fruto de uma... Minha família, né? A minha mãe é branca, meu pai é negro, e eu fui criada pela família da minha mãe, né? Ou seja, eu fui criada pela família branca. Então, para mim, o racismo no Brasil, a gente tem um colorismo, então tem várias nuances, né? De como ele te atinge, de como as estatísticas te atingem também. Então, no meu caso, o que me segura mesmo é sempre a espiritualidade, são os estudos, é a possibilidade de trocas e de formar pontes entre nós, mulheres negras, que eu acho que é fundamental, né, que a gente nunca suba sozinha, né, a gente suba sempre em comunidade. E algo que as nossas matrizes africanas ensinam também, que as nossas formas de resistência são sempre em comunidade. Eu penso que é assim, na minha caminhada tem peculiaridades, né, o fato do lugar de onde eu venho, de ser uma cidade de interior, que tem um contexto racial diferente de ser uma pessoa negra numa cidade grande, né, de ser uma pessoa negra na periferia. Então, são realidades diferentes, e a minha forma de resistir nesse espaço é através do estudo, é através do terreiro, é através das formações comunitárias e da educação da minha filha também. Para você, Dai? Para mim, eu penso assim que eu trouxe uma referência da Lélia Gonzalez, que ela diz que pessoa negra precisa ter nome e sobrenome, né? Eu gostaria de fazer dessa pergunta um espelho, assim. Eu entendo que sim, as estatísticas estão aí, sim, mas eu penso que as estatísticas, elas são um reflexo secular de um acúmulo de violências às vidas não brancas. Então, eu não sou a estatística, nem a não estatística. Na verdade, eu sou Dai Rodrigues, já apresentei aqui. E assim, eu penso que, para além de pensar... Porque, na verdade, eu trago isso porque o meu trabalho o tempo inteiro é exatamente o contrário. É para informar, ou comunicar, ou criar o quão grande nós somos, o tamanho da nossa possibilidade intelectual, apesar das dores, apesar da violência. Então, o quanto nós, pessoas negras, temos as nossas individualidades, temos as nossas, e aí mais, singularidades, o quanto a gente, as nossas experiências, aí como a Larissa traz, eu sou uma mulher negra que nasci num bairro de classe média, sim. Só que o preço que eu paguei para ser uma mulher negra de classe média, a minha pele menos preta, ela pode ter aberto alguns caminhos, alguns acessos. Talvez esse acesso da minha família ter nascido, ter conseguido migrar para um bairro de classe média, em algum momento, alguns acessos foram possíveis para a gente. Mas, no geral, na minha vida, eu não passei por uma mobilidade social, eu não tenho hoje, não sou uma pessoa rica, uma diretora de cinema rica, eu não tive, assim, a descoberta de ser negra veio muito na ausência dos afetos, então a ausência de afeto, a violência da ausência do afeto sempre foi presente na minha vida. Então, assim, eu acho que quando você me pergunta como não se tornar estatística, na verdade eu nem penso isso, porque minha vida é potência. Na verdade, o que é ausência, o que é a violência do Estado, é a violência de uma história que nos apaga, que nos impede, que não nos reconhece. Eu acho que eu estou muito nesse momento, assim, do quão é importante eu me reconhecer quem sou eu, porque senão até quem eu achava que poderia estar do meu lado vai tentar me apagar em algum momento, sabe? Assim, então, não sei se eu te respondo, mas eu penso dessa maneira. Martinha. Eu tenho desenvolvido um incômodo também em relação ao termo estatística, sabe? Porque muitas vezes a gente está vivo, mas as estatísticas, elas vêm de formas tão violentas como nascer na pobreza, não ter acesso ao estudo, à alimentação, à saúde. Então isso é morte em vida, sabe?
Uhum. Então, a estatística, para mim, tem sido um pensamento assim, como é que eu posso me manter viva ainda respirando? Eu tô com 49 anos, sou mãe de um rapaz maravilhoso que tem 20 anos, mas minha família, ela sempre teve uma relação muito de proteção um dos outros. E como minha mãe tinha uma pele muito clara e meu pai era preto, retinto, a gente tinha uma mescla muito grande ali dentro da própria família em relação ao colorismo. A gente andava muito junto, então um protegia o outro. A família muito grande, todo mundo estudava na mesma escola até o final. Então tinha muito essa relação. E pela família muito grande, em todas as comunidades que a gente viveu, era meio que fosse um bando mesmo, sabe? Então a gente foi sobrevivendo aí por todos esses aspectos. Essa semana saiu uma reflexão minha numa coluna do Afro-Latinas na Mídia Ninja, que eu levanto justamente isso. O tempo que foi matado do meu desenvolvimento enquanto mulher, enquanto intelectual, enquanto artista, enquanto profissional, realmente a estatística funcionou bem nele, sabe? Porque com 30 anos de profissão, hoje eu consegui ter uma periodicidade na vida, sabe? Porque a gente sempre começa de novo. Nunca as coisas são cíclicas. Em relação à estatística, é isso, assim, me manter viva também passa muito para além do que a sociedade espera de mim, é o que eu espero de mim, da minha saúde mental, da minha espiritualidade. Isso é o que me mantém fora dessa estatística comum, que é o fim, que é a morte, sabe? Falando em Lélia Gonzalez, ela diz, abre aspas, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. E a Simone de Beauvoir diz o mesmo sobre ser mulher, né? Como é que vocês se descobriram mulheres negras? Lari? Eu sou fruto de uma família interracial, né? Mas eu vivi a ausência da família do meu pai, que é a família negra, e fui criada pela família da minha mãe, família branca, numa cidade provinciana, né, de interior de Minas, onde seu filho, sua filha casar com um negro é uma mácula, né, dentro da família e da sociedade, né? Porque aqui a gente é conhecido pelo sobrenome também, não pelo que você faz, né? Então, eu cresci nessa família, que é a classe média baixa, mas mesmo assim, tem uma diferença, né, entre as duas famílias também, muito grande, dos lugares onde elas estão. Então, para mim, a minha sensação assim, de vida sempre foi de ser um patinho feio dentro de casa. Enquanto as minhas tias, as outras pessoas da minha família eram cisnes, né? Porque eu cresci no meio de mulheres loiras, mulheres, né? E eu ficava sempre naquela, assim, minha sensação de vida que eu, desde a infância, desde que eu me entendo por gente, é essa, de sentir que existia alguma coisa de errado comigo, mas eu não sabia exatamente o que, né? Eu era chamada de morena, era chamada de mulata, chamada, né, dentro de casa, quando brigava com alguma tia minha, me chamava de escravinha ou de coisas do tipo, assim. E sofria também questões relacionadas principalmente ao meu cabelo, ainda sendo cacheado, mas a minha família não sabia lidar com o meu cabelo. E assim, essa violência vinha através do afeto, né? A minha questão sempre foi essa mistura entre violência e afeto dentro da questão racial. Porque a pessoa que cuidava do meu cabelo era a mesma pessoa que me ofendia pelo meu cabelo. Então eu cresci nesse ambiente. E num ambiente também onde era errado ser negro, onde eu não deveria me relacionar com pessoas negras. Então para mim sempre foi esse lugar estranho mesmo, né? Que é comum de muitas pessoas negras, muitas mulheres negras de pele clara nesse país, né? Então, essa descoberta ela veio muito mais fora de casa do que dentro. Eu lembro que quando eu estava na 8ª série,
Um professor disse para mim que negro não entrava na aeronáutica quando eu disse que eu tinha um sonho de entrar na aeronáutica. Disse na frente da sala toda. E aí eu me assustei com a palavra negro. Mas peraí, eu não sou negra, eu sou morena, né? Foi um baque para mim. Foi ali que eu me dei conta, né, que foi a virada de chave da minha vida, sabe? Porque também era um lugar confortável para mim, não me colocar não me entender como uma mulher negra. Eu tinha 14, na oitava série, acho que é 14 anos. Então, infelizmente, né, a nossa identificação, quando a gente fala em se identificar enquanto uma pessoa negra, ela sempre passa pelo racismo, o que é triste, né? Se identificar a partir do racismo. E é assim, a minha descoberta foi essa, e foi entender esse afeto da minha família sempre sempre passou por uma violência, né? E essa violência é por causa do racismo, é por eu ser uma mulher negra. Eu demorei a entender isso, e quando eu entendi foi dolorido e transformador ao mesmo tempo. E você, Dai, quando é que você se descobriu mulher negra? É difícil responder essa. Até eu vou ouvindo a Larissa, assim, e vou me emocionando, porque eu acho que é num lugar que a gente ainda precisa. A gente ainda tem que se reconhecer pela dor. Eu acho que, né, falar de ausência de afetos ou falar dessa invisibilidade permeando a sua formação afetiva, escolar, é de muitas dores, né? Pensando nas nossas memórias de infância. Mas, assim, se eu pudesse ter um ponto de partida propositiva, eu diria que a minha compreensão política sobre o que era ser mulher, que sou uma mulher negra, foi a partir do momento que eu entrei em contato com os movimentos sociais, com os movimentos negros, na verdade, os movimentos culturais, principalmente quando eu pude me deslocar de Santos para Salvador. Morei em Salvador por 2 anos, e aí isso me possibilitou entrar em contato com a potência e com a violência ao mesmo tempo. E aí, quando eu olhei para essa potência e violência, a potência é aquele lugar de falar, meu Deus do céu, como eu demorei tanto tempo para chegar aqui, sabe? Minhas deusas são... Você tinha quantos anos, Dai? Eu tinha 29. Mas aí eu quero fazer alguns adendos, porque para uma pessoa que desavisada, ela pode pegar essa coisa de achar que até então eu me achava branca, sabe assim? E não é que eu me achava branca antes dos 29, é porque a gente é uma coisa, acho que muito, para mim é muito nítida, assim, muito óbvia, inclusive, para quem pensa racismo no Brasil, é que a compreensão, primeiro, a gente tem que entender que, num primeiro momento, existiu uma política de apagamento de pessoas negras, de mestiçagem, inclusive. A mestiçagem, muitas vezes, a gente sabe o quanto ela vem por conta de uma violência de mulheres pretas estupradas, né? Que sofreram abusos, né? E aí, num outro momento, pensar o quanto a gente vive uma história de apagamento do que é ser preto, do que é ser negro, do que é ser fruto dessa mestiçagem, dessas relações interraciais, e o quanto a gente ainda está muito distante de compreender, porque por mais que eu hoje compreenda que eu sou uma mulher negra, a minha família, inclusive, eles não querem bater esse papo comigo. Estão agora tendo que se confrontar com isso, porque isso está nas grandes mídias. Mas, assim, não faz parte da conversa do jantar eles discutirem sobre racismo. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito perversa, que é o auto-ódio, que a gente precisa falar sobre isso. E aí eu tô falando tudo isso, assim, porque também tem uma outra coisa. Eu li um texto agora, antes de entrar, que eu me arrependi de ter lido, mas nada vem por acaso. Um texto que eu não vou citar a fonte, não gostaria de falar o nome da pessoa, mas, assim, gente... Debater colorismo não é achar que pessoas negras agora querem surfar na onda da negritude, sabe assim? Eu só queria não passar por violência, eu queria ser só uma pessoa, sabe assim? E ainda assim, eu posso estar num espaço que parece que é um espaço de privilégio, algum privilégio, você ser diretora, mas se eu tô com uma equipe que não quer me ouvir, que não quer me escutar, que quer me boicotar, inclusive, meu trabalho não vai acontecer, sabe assim? Eu tenho exemplos disso.
E aí, assim, então, como me descobrir negra? Eu acho que, no primeiro lugar, é me descobrir entre a potência e a violência, sim, olhar para os movimentos sociais e entender que, assim, inclusive, eu escutei isso de uma professora da Rosane Borges, que ela explica, a gente precisa das pessoas ditas pardas para o movimento, porque senão a gente não é maioria. Eu escutei isso de uma pessoa que é uma das principais ativistas pretas desse país, sabe? A gente precisa, inclusive, pensar em lugar para as mulheres negras como um lugar, não só das mulheres negras, mas um lugar que a gente possa se emancipar. A nossa discussão, o meu debate do racismo é pela nossa emancipação, sabe, assim, pela transformação de fato das nossas vidas. Então, assim, como me descobrir negra? Me descubro negra frente a esse pêndulo de violência e de muita potência. Se olho para trás, é de muita angústia também, porque eu me descubro negra toda vez que eu vivi relacionamentos afetivos, sexuais, à base de muito abuso, de uma perpetuação da violência de homens brancos com o meu corpo, mas hoje eu sei, assim, aí de novo repetindo a fala da Marta e da Larissa, tem um lugar chamado ancestralidade que vem junto com muito amor e com muita ética, e se eu estou sendo autorizada a partir daí, eu entendo que eu não sou uma pessoa, não sou uma charlatã, eu não estou me aproveitando de uma causa, sabe, assim, eu acho muito violento quando as pessoas usam desse tipo de a Marta falou de uma coisa que hoje eu falei isso também numa entrevista que eu dei mais cedo, que é do processo de invisibilização de pessoas negras, de genocídio, é a base do empobrecimento. Não é porque hoje eu transito na classe média, que os meus irmãos, que as minhas tias, que a minha mãe, que meu pai, sabe assim, estão sofrendo uma mobilidade social, sabe, assim, é muito perverso esse lugar que tentam me colocar o tempo inteiro, assim, sabe? Então, enfim, eu me estendi um pouco, me desculpa, mas eu tô com isso engasgado aqui e eu achei necessário falar. Legal, Dai. Desafina e desengasga. Esse é o lugar. This is the place. Marta, como é que foi para você se descobrir negra? Eu não tenho cronologicamente nenhuma ideia sobre isso. Sinceramente. Por toda a minha vida, a violência por xingamentos, posicionamentos, né? Tipo, uma bailarina pretinha, pobre, desde os 6 anos de idade, só consegue subir na ponta aos 14 porque a professora nunca te colocava naquela linha de frente onde as meninas tinham um maior desenvolvimento. Eu não tinha nenhuma noção disso. Lá no DF, para vocês terem uma ideia, a maioria da população é negra. São 57% da população negra. Então, eu sempre via essa população negra em situação de transporte público, onde todo mundo se encontrava na rodoviária, que era no centro de Brasília. Quando eu tinha, sei lá, depois dos 18 anos, eu e minhas irmãs, a gente resolveu sair da casa dos meus pais, nos juntamos e fomos morar no plano piloto, que é Brasília. E daí que a gente foi se relacionar com pessoas brancas, classe média e toda essa relação. Foi quando eu falei, eu preciso agora ser quem eu sou. Ainda não tinha uma noção do que era ser uma mulher negra. Era um afronte da minha personalidade que precisava estar colocada e posta para que ninguém cagasse na minha cabeça. Era isso. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? 19. 19 anos. E a partir daí, a gente sempre teve uma veia muito, na minha família, muito das artes. E as artes, ela traz também essas realidades pra gente e ao mesmo tempo acolhimento, né? Desse lugar enquanto pessoa preta, enquanto mulher preta. E com esse desenvolvimento artístico, intelectual da gente, principalmente eu, a TI, minha irmã e a DJ Dona, a gente era muito colada, é colada até hoje, a gente se apoiava bastante. Eu e a TI, por sermos tinta forte, a minha irmã
por ter a pele mais clara, mas a gente sempre se apoiou muito nesse aspecto, principalmente quando você passa de uma fase de onde esperam que você se mantenha, que é lá na periferia, né, no subemprego, em situações sempre de subalternidade. Daí tem mais ou menos assim, onde eu me encontro dentro do movimento negro também, porque Brasília tem um movimento de pessoas dos mais velhos que foi muito importante para, inclusive, o que acontece no Brasil. E isso, automaticamente, por ser das artes, você participa desses movimentos. E isso foi muito transformador. Tem uma senhora que ela era meu espelho, Dona Lídia. Dona Lídia é a avó da Aisha, que é uma dançarina que também é do DF, mas mora aqui. E ela foi muito norte para mim, na moda, na intelectualidade, no posicionamento social. É isso, Dona Lídia é a pessoa mais próxima que me trazia muito essa visão de massa. Você vai se assumir como mulher negra, mas você já nasceu num corpo político. Não tem como desvincular uma mulher negra de uma política social. E a partir disso veio todo o pensamento também de poder criar pautas dentro do que a gente construía que pudesse trazer esses corpos pretos para uma visibilidade. E no nosso mercado é muito difícil que as pessoas aceitem quando a gente se assume mulher preta, porque aí é um outro processo de tentativa de apagamento das nossas histórias, das nossas posições. E assim foram construídos e estão sendo construídos vários movimentos dentro do movimento que já existia. Eu também me sinto muito responsável por transformar quem está ao meu redor, mesmo não fazendo parte de um movimento efetivo de mulheres negras, mas eu me sinto o movimento, sabe? E isso é muito mais, eu acho até muito mais importante do que a gente obrigatoriamente se encaixar dentro de pensamentos ou de estruturas mesmo de sistema político. E quando eu também me desvinculei um pouco da necessidade da dependência financeira das pessoas brancas, aí, minha irmã, ninguém nunca mais me segurou e não vai mais me segurar. É tão, emocionante mesmo, assim, e ouvir vocês falarem, e aí eu vou falar a mesma coisa que eu disse na gravação com a dona Jacira, né, que eu ouvi essas histórias. Quando a gente ouve essas histórias, dá uma espécie, não é um conforto, mas aquela certeza que a gente, quando fica com essa história presa ou engasgada, e aí por isso é importante falar, a gente tem a sensação que só a família da gente é cagada, ou só a nossa história é cagada, né? E aí quando a gente começa a dividir, e é um processo terapêutico que permeia muito do universo das mulheres como um todo, e das mulheres negras é tão importante, né? Porque, pessoalmente, e ainda é uma questão na minha vida, eu tenho muita dificuldade de me colocar em pé de igualdade com as pessoas, né? Ou a balança pende para um lado, de se sentir menos, ou numa situação onde essa pessoa está do lado de poder da mesa, porque normalmente ela está, né? Ou está do outro lado, né, por ser uma mulher. E aí tem todos esses estigmas, né, no meu caso, de não ser uma mulher retinta, de ser uma mulher que pôde estudar, uma mulher que sabe ler, uma mulher que conseguiu uma mobilidade social, tratar as outras irmãs e os outros irmãos, né, fora desse lugar. E como isso é perverso, né, você não poder se colocar em um lugar de igualdade com as pessoas. Eu estou dizendo isso porque eu acho que tem a ver com a nossa próxima pergunta, que é sobre essa construção, né, porque a gente vem de um momento, está vivendo um momento de muita discussão,
né, sobre os debates e sobre as questões raciais, sobre avanços, né, e que isso também é uma consequência dos avanços das políticas afirmativas que a gente teve na última década e meia, né, embora estejamos vivendo momentos muito angustiantes, né, de iminência das perdas desses direitos mesmo, né, e aí a gente olha, né, no entorno, ou na TV, ou nas propagandas, ou nos discursos, a representatividade é importante, claro que sim, né? Mas vocês acham que em determinado momento as estruturas de poder acharam que só isso seria o suficiente, sem uma equidade? Porque eu acho que essa é a base, né, de muitos conflitos que a gente vive hoje. O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu acho que, na verdade, elas nunca pensaram que seria suficiente, na verdade, nunca foi um objetivo, né? Acho que a gente tem que pensar sempre a representatividade dentro de um lugar sem esvaziá-la, né? Entender o que ela mobiliza para que a gente possa mexer nas estruturas, né, desse país, nas estruturas racistas desse país. Uma das perguntas, vocês usaram o exemplo do Bombril, né, da Crespinha. E você vê como é tão violento que no momento que a gente está debatendo tanto racismo, por causa do movimento Vidas Negras Importam, o que aconteceu nos Estados Unidos, etc., uma marca vai e lança essa campanha, lança o Bombril chamado Crespinha. E aí, muitas vezes, a gente entra assim, pensa, nossa, mas né, uma marca racista e tudo, mas é claro, né, o capital, ele não tem ética, né, o capitalismo não tem ética nenhuma, e o que deu para perceber é que essa marca pegou mesmo esse momento, né, onde ela saberia que ela atingiria um público maior através do absurdo, através do racismo. Depois ela se retrata, ela volta atrás, mas esse é um movimento comum, né? É um movimento inerente ao capitalismo, inerente ao liberalismo, enfim. Então, a gente pensar, né, que a representatividade ela é para além da questão simbólica, né, de ocupar espaços onde você consegue ser exemplo para outras pessoas negras ou modificar um imaginário sobre pessoas negras. Mas é a representatividade na política, a representatividade, né, entre os cargos, né, mais brancos desse país, representatividade na medicina, uma representatividade no direito, a gente ampliar, né, esse conceito e esse pensamento sobre a representatividade e entender que esses movimentos que partem muitas vezes de grandes empresas ou de pessoas brancas né, famosas, né, ultimamente, por exemplo, tem cedido seus lugares, suas mídias, né, suas redes sociais para outras pessoas negras, né? Entender que isso não é o bastante se a gente não cutucar as estruturas, se a gente não pensar onde que essa representatividade nos atinge. E um exemplo disso, né, esse caso de pessoas brancas famosas que cederam suas redes sociais, elas perderam muitos seguidores, né? E muita gente também reclamou de pessoas negras, de pessoas brancas que divulgaram, naquela terça-feira, divulgaram os trabalhos de pessoas negras, mas não seguiram essas pessoas negras. Então, se essa representatividade ficar nesse lugar de uma culpa branca, ou de pessoa, dessa branquitude, cumprir uma agenda racial só, ela não é efetiva, né? Também teve outro exemplo da Globo News, que trouxe uma discussão sobre racismo só com jornalistas brancos, e depois de muita pressão das redes sociais, eles colocaram todo um elenco de jornalistas pretos. Mas quando que esses jornalistas pretos estarão lá falando sobre outros assuntos, que não só a questão racial, que não só a questão, sobre a nossa dor, sabe? Eu acho que é pensar nisso também, quando a gente fala em representatividade. E você, Dai? Eu penso assim, que a representatividade, aí eu vou falar das artes, que é o lugar que eu circulo, eu penso que ela traz uma vitrine, sabe, assim, uma vitrine, mas que essa vitrine,
no melhor sentido da palavra, para representar, parafraseando a própria palavra representatividade, para representar uma luta, sabe assim, uma luta e um tensionamento dos movimentos negros, dos movimentos sociais por direitos para a população negra. Por direitos à vida, né? Eu acho que se a gente está vivendo, a gente nunca pode esquecer que a gente está vivendo uma pandemia, né? Algo que vai marcar as nossas histórias, as histórias de todo mundo, na verdade, seja das pessoas que vão perder seus entes queridos, seja da gente que está passando por isso, como se a gente estivesse estou tentando achar uma imagem para isso, mas assim, pensar nesse a gente tem a curva da doença, mas eu acho que tem a curva emocional que tudo isso provoca na gente, e são curvas de altos e baixos muito profundos porque é para dentro, né? Então, e aí eu penso que se a gente não tem políticas, como a Larissa traz, assim, em todos os ministérios precisariam, e aí eu penso, fazendo uma crítica aos nossos Lula, Dilma, se eu pudesse fazer uma crítica para eles, assim, que eu acho que hoje eu posso fazer com distanciamento, é de que o debate racial ele precisaria atravessar todos os ministérios, da economia, da agricultura, das cidades, das mulheres, porque aí sim a gente estaria abrindo a possibilidade de um novo marco civilizatório. Enquanto a sociedade brasileira enxergar pessoas negras e pessoas não brancas como o específico, a gente, de novo, não está tratando da humanidade dessas pessoas, e aí a pandemia traz essa tela para a gente. Quais vidas importam? Sabe? Não são as vidas negras que importam, gente, assim, acho que o mais doloroso para mim, assim, tem um caso de uma prima distante minha que mora no Piauí, que tá agora com o coronavírus, com a Covid, e simplesmente, assim, ela é técnica de enfermagem, e aí a família está desesperada, porque aí olhando para as estatísticas, a gente só sabe de situações alarmantes que traz muito medo sobre o que isso significa. Então ela está isolada dos filhos há 15 dias, o marido está também agora, acabou de fazer o exame, e aí, assim, é isso, se as políticas elas não são pensadas, políticas no âmbito federal, estadual, municipal, para atravessar a questão racial em todos os âmbitos, a gente não tem, essa representatividade nunca vai ser suficiente, porque não é só sobre representatividade. Eu acho que é um pouco isso, nesse momento. E você? Então, a gente Marta, entendo que as políticas públicas conquistadas no Brasil nos últimos anos, elas foram conquistadas pelos movimentos, elas não foram propostas pelos eleitos e pelos indicados pelos eleitos, né? Bom, eu não consigo nem discorrer sobre esse assunto, porque é capital. O Brasil é uma eterna colônia. Não adianta. Hoje eu li uma coisa que é sobre isso. Os países do Caribe, eles criaram uma organização que é uma comissão de reparações do Caribe. Elas estão exigindo dos países britânicos uma reparação por mais de 10 milhões de africanos que foram forçados a participar do comércio de escravos no Atlântico. E eles pedem essa reparação em dinheiro. É sobre isso. Tem que ser no bolso dessa galera, porque nesse momento vidas negras importam, as pessoas estão com culpa, mas elas não vão dividir o que elas têm, elas não querem dividir o que elas têm. Elas não querem dividir seus espaços de poder. A gente sabe, cada um aqui conhece no mínimo 10 pessoas que poderiam estar ocupando cargos
pessoas pretas que poderiam estar ocupando cargos que realmente faria diferença para a grande parte da população. Mas é um outro movimento, decolonizar é um processo que vai também passar pelo tal da hashtag do antirracismo, sabe? As pessoas só são antirracistas enquanto elas não estão tendo que dividir o que elas têm. Eu sou bem radical, assim, eu sou muito... Entendo, acho massa, acho do caralho mesmo, Xangozão passando na frente, metendo fogo no capital, e é assim mesmo, sabe? Tem que ser assim, porque eles só enxergam que realmente eles vão precisar abrir lugar na fila pra gente quando a gente começa a continuar destruindo as estruturas que elevam e demonstram o poder que eles sempre sentaram em cima, ponto. O Desafinados dessa semana será dividido excepcionalmente em 2 partes. Pela gravidade, contundência e importância de termos mais tempo, mais espaço interno e no mundo para pensarmos sobre os dados que colocamos no início do programa e na fala dessas mulheres incríveis. As dicas, que a gente sabe que vocês amam, vão ser o trabalho dessas mulheres que conversaram com a gente. Então fiquem ligados nas nossas redes, a gente vai colocar lá todos os dados, links, tudo para vocês, como sempre. Obrigada por terem chegado até aqui e na semana que vem a gente volta com a segunda parte desse papo. O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. E o link de contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio. Dúvidas, sugestões, ideias, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. @Desafinadospod no Instagram e no Twitter e no YouTube Desafinados Podcast.